Vamos conversar sobre o processo de jurisdição voluntária. Esse processo é composto por 4 processinhos, vamos dizer assim. O processo de consulta, o processo de reconhecimento de benefícios fiscais, o processo de adoção de regime especial e o processo de restituição de tributos. O processo de reconhecimento do benefício fiscal é quando você, contribuinte, tem uma imunidade ou uma isenção concedida pelo Estado. A imunidade é aquela que a própria Constituição te concede, está toda ela prevista lá na Constituição. A isenção é dada por lei específica do ente concedente. Então, aqui no Distrito Federal, você tem direito a um benefício fiscal, você deve requerer esse benefício à Secretaria de Economia do Distrito Federal. Esse reconhecimento não se trata de uma lide, porque não tem uma parte contra a outra. Na realidade, é uma concessão do ente tributante e você, encaixando naqueles requisitos, fará jus a este benefício fiscal. O processo de jurisdição voluntária tem 2 fases. A primeira instância e a segunda instância. A primeira instância, você vai fazer o requerimento, você vai procurar uma agência da Receita do Distrito Federal, munido de todos os documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos legais. Neste caso, existe a primeira instância, que vai averiguar se você tem esse direito ou não. Você tendo este direito, lhe será concedido imediatamente. No entanto, se a Receita entender que você não tem um direito, porque você não preenche algum dos requisitos e lhe indefere o pedido, você poderá entrar com o recurso de jurisdição voluntária. A administração lhe dará um prazo de 30 dias para que você entre com o recurso de jurisdição voluntária no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, o TARF, conhecido TARF. Você tendo o seu pedido indeferido, na primeira instância, por não atender nem algum dos requisitos, você tem 30 dias para entrar com o recurso de jurisdição voluntária junto ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. Este recurso, ao ser recebido no TARF, ele é encaminhado a um dos relatores do pleno deste tribunal, ou seja, vai direto para o pleno, não passa pelas câmaras, que são 2, primeira câmara e segunda câmara. Esse processo indo diretamente ao pleno, ele será julgado definitivamente nesse colegiado. Pois bem, neste caso, quais são os tipos? Então, vou dar um exemplo de um procedimento em relação à imunidade e em relação ao benefício fiscal de isenção. Eu vou dar o exemplo da imunidade referente aos casos de fusão, transformação de empresas. Se você empresário, resolve fundir a sua empresa com outra, fazendo uma fusão, você vai fundir uma empresa na outra, aquele patrimônio que vai integrar a outra empresa não vai ser imune ao imposto de transmissão. Neste caso, como é uma imunidade, você vai formalizar o processo, demonstrando lá qual é a empresa que está transferindo qual tipo de bem para outra empresa, e vai pedir o reconhecimento da imunidade do imposto de transmissão inter vivos. Neste caso, lá na primeira instância, eles vão averiguar se de fato aquela empresa com a outra é caso de fusão e se enquadra nos requisitos legais. Se a atividade da empresa não é preponderante de aluguel, de compra e venda de imóveis, então a administração vai observar se você preenche todos os seus requisitos.
lá no pleno do tribunal, eles vão novamente, tendo em vista, observando qual foi o motivo do indeferimento, ele vai observar se realmente é procedente ou não aquele indeferimento. Neste caso, prolatada a decisão, ainda assim, se ficar algum ponto de obscuridade, de contradição, você poderá entrar com os embargos também de declaração para que se analise algum fato omisso ou contraditório ou obscuro, que são os requisitos dos embargos de declaração. Este é o processo de reconhecimento de benefícios fiscais em relação à imunidade. Um outro caso de imunidade que poderá ser tema lá que é tema de recurso de jurisdição voluntária, que vai diretamente para o pleno, em segunda instância, é o caso da imunidade das entidades de educação e assistência social. Neste caso, eles vão observar se a empresa é uma empresa de educação, sem fins lucrativos, e neste caso tem que observar ainda os requisitos da lei, conforme diz lá a Constituição. Os requisitos da lei são aqueles requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Ou seja, essas entidades elas não podem transferir recurso de qualquer forma para o exterior, não pode, todo lucro deverá ser revertido em benefício da entidade. Os prolabores, o valor que cada sócio recebe deve ser compatível com o mercado, porque não pode caracterizar uma transferência indireta de recurso por meio de prolabore, porque digamos, fala assim, não pode transferir o lucro de qualquer espécie, tem que ser todo ele revertido em favor da instituição. Porém, se a instituição tenta, por algum lado, estipular um prolabore superior ao de mercado, acaba por caracterizar uma transferência de lucro indireta. Neste caso, observará que esse prolabore deve estar de acordo com o valor de mercado do pagamento dos diretores. Então, esses requisitos serão observados. Outro ponto que as instituições têm que observar é se a contabilidade está de acordo com a legislação, porque se a contabilidade não estiver de acordo com a legislação, também pode ser causa de indeferimento desta imunidade. Outro ponto que deve ser observado, que na Constituição diz que desde que atenda às finalidades essenciais da empresa. Então, neste caso, o que significa dizer desde que atenda às finalidades essenciais da empresa? O artigo 14 diz que você não pode transferir, sob qualquer forma, os lucros para a empresa e nem enviar para o exterior esse lucro. Neste caso, também tem que observar se a reversão desse valor, se o lucro que está sendo recebido, retorna à entidade em melhorias. Neste caso, você tem que observar as finalidades essenciais da empresa. E quais são essas finalidades essenciais? Essas finalidades essenciais estão previstas no contrato ou no estatuto social da empresa. Então, por exemplo, se o objetivo da empresa é a educação de jovens e adultos, como por exemplo, dando um exemplo, você tem que observar se aquele valor de lucro que está sendo revertido em relação à educação de jovens e adultos. Você não pode, por exemplo, falar assim, eu obtive lucro, só que eu vou pegar este lucro e vou fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a educação de jovens e adultos. Se o seu objetivo fala que é a educação de jovens e adultos, quando você obtiver algum lucro, você tem que reverter esse lucro em benefício desse seu público, desse objetivo que você se predispôs a realizar. E como você sabe se aquela atividade tem a ver com as finalidades essenciais? Você vai observar de acordo com os estatutos da empresa ou com o contrato social de uma empresa, estatuto para as sociedades anônimas e contrato social para as demais empresas empresariais. Neste caso, então, observados esses requisitos, será concedido a imunidade. Porém, a administração, observando em qualquer momento que você deixou de descumprir estes requisitos, ela poderá cassar a imunidade. Por quê? Por não atendimento dos requisitos legais.
Não significa, pois, que uma vez concedido esse benefício, pronto, você não precisa fazer mais nada, os requisitos foram atendidos somente no início, mas você deve permanecer com o atendimento dos benefícios por todo o prazo. Do contrário, num processo de quando foi instalada uma auditoria em sua empresa, verificando que você não cumpriu com aqueles requisitos, a administração tributária poderá rever este ato de concessão de imunidade num prazo retroativo até 5 anos. Então, enquanto nesses 5 anos, você, uma vez concedida a imunidade, você tem o direito desde que cumpra os requisitos. Porém, se num processo de auditoria tributária instalado em sua empresa, verificar que os requisitos não foram cumpridos, você será cassado o seu benefício fiscal e ele poderá observar o prazo de até 5 anos para trás. Agora, é claro, se de repente você volta a cumprir com os requisitos no processo de auditoria, verifica que aquele exercício financeiro, você preencheu aqueles requisitos, o benefício poderá retornar. Isso em relação à questão da imunidade. Um exemplo do benefício fiscal, digamos que é um benefício do deficiente físico. Digamos que você pediu lá, fez na primeira instância o requerimento do benefício fiscal de IPVA para deficiente físico. Pois bem, se a legislação diz que determinadas doenças são consideradas deficiência física para fins de isenção do IPVA, e que além dessa doença você não pode estar inscrita em dívida ativa, o que isso significa dizer? Vai observar se a sua doença lá no laudo, de acordo com o laudo, é ou não é uma daquelas doenças físicas contempladas pelo benefício. Sendo a doença contemplada pelo benefício, será observado também se você não é inscrito em dívida ativa. Por quê? Porque a administração tributária, o governo não vai conceder um benefício para a pessoa se ela está devendo a um ente tributante. Então, neste caso, tem os dois requisitos. Além da doença, verificar se você não é inscrito em dívida ativa. Superado esses dois requisitos, lhe será concedido o benefício fiscal. Digamos, você fez o requerimento lá numa das agências de atendimento ao contribuinte da Receita. E foi indeferido o seu pedido por algum motivo. Você tem o prazo de 30 dias para recorrer em jurisdição voluntária ao pleno do TAF para que seja revista essa decisão. E aí, chegando lá, os conselheiros do tribunal verificar novamente se aqueles requisitos foram preenchidos ou não. Então, esse é o processo de reconhecimento de benefício fiscal. Ou seja, você vai requerer à administração que ela te reconhece que você preenche os requisitos para ter aquele benefício, seja de imunidade, seja de isenção. Então, esse é o processo de reconhecimento de benefícios fiscais. Resumindo, você entra com o processo na agência de atendimento do contribuinte da Receita, faça lá o seu pedido, munido com todos os documentos comprobatórios de que preenche os requisitos legais. Deferido o seu pedido, encerra o processo aí. Porém, se foi indeferido, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para recorrer em segunda instância ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, diretamente ao Pleno, que fará uma revisão deste indeferimento. Outro processo de jurisdição voluntária é a adoção do regime de benefícios fiscais. A adoção de regime de benefícios fiscais significa o quê? Você vai ter um tratamento diferenciado em relação a outros contribuintes em relação à peculiaridade do seu serviço, seja no trato com a documentação fiscal, seja na forma do recolhimento do recolhimento deste benefício fiscal. Você terá um tratamento diferenciado em razão da sua peculiaridade.
que justifique a adoção de um tratamento diferenciado em relação aos demais contribuintes. Vamos supor, aqui no Distrito Federal tem um regime especial, que é o 320D, que é o caso dos atacadistas, que é o caso dos bares e restaurantes, em que o pagamento do imposto não é feito pelo regime normal de apuração, né? Ele é feito em cima do faturamento, ressalvadas algumas operações e que estão previstas na legislação. Os bares e restaurantes é outro tipo de adoção de regime especial. Ao invés dele pagar pela sistemática normal de regime especial, ele vai pagar em cima do faturamento. O regime especial, ele é facultativo. O contribuinte vai dizer se quer ou não aquele regime especial, se é bom ou não para o contribuinte. Agora não pode, por exemplo, o contribuinte optar pela adoção do regime especial e de repente ele querer, em parte do seu processo, usar o regime de débito e crédito. O que isso significa dizer? Se você paga, por exemplo, em cima do seu faturamento sobre determinadas mercadorias, não significa depois você querer aproveitar o crédito de mercadoria daqueles bens. Por quê? Porque você fez uma opção pelo regime especial. O regime especial diz o seguinte: você vai pagar sobre determinadas mercadorias 1% sobre o seu faturamento. Neste caso, se você fez essa opção, quando você faz a opção por 1% do faturamento, significa dizer que você não vai poder usar o princípio da não cumulatividade, ou seja, você não vai abater daquele valor que você vai recolher os créditos que você obteve na compra. Depois, em outra aula, falaremos sobre aproveitamento de crédito fiscal, que aí ficará muito mais interessante para entender essa matéria. Para quem já entende sobre isso, vai compreender melhor. Então, digamos, se você paga o seu ICMS 1% sobre o seu faturamento, que é um regime especial dado, por exemplo, aos atacadistas, o atacadista que optar por este regime não poderá, quando for fazer a apuração do seu ICMS, deduzir daquele imposto o ICMS que você pagou por ocasião das compras. Depois não pode alegar que não foi dado o crédito tributário referente àquelas mercadorias. Por quê? É uma opção. Ou você adota o regime especial que lhe favorece, tendo em vista que você vai pagar apenas 1% sobre o faturamento, ou você opta pelo regime normal de apuração. Então, neste caso, a adoção de regime especial, você entra lá na primeira instância, dizendo o porquê que tem interesse naquela adoção daquele regime, que se enquadra nos requisitos, que vai cumprir aqueles requisitos. Tem que lembrar o seguinte: você pode adotar o regime especial, entendeu? Como é anual, né, você poderá desistir, mas aí no ano seguinte você poderá desistir a qualquer tempo. Porém, tem que ser comunicado a Receita, entende? E não pode, no mesmo período, misturar os regimes. Tem que ser de acordo com a legislação. Não pode usar o melhor dos dois mundos. Aproveitar para pagar 1% e ainda assim descontar o ICMS que foi pago lá por ocasião da aquisição. Esse é o processo de adoção de regime especial. Depois passamos para o processo de restituição de tributo. O que é o processo de restituição de tributo? Processo de restituição de tributos, o que você imagina? Você precisa restituir o tributo em que situação? Se você pagou indevidamente o seu tributo, você não deveria ter pago e pagou erroneamente. Você pagou maior do que o devido. Entende? Então você poderá entrar com o processo de restituição desse tributo pago indevidamente, observando o prazo de 5 anos a partir do pagamento que você fez. Se você fez um pagamento até 5 anos para frente, se você observar que você pagou indevidamente, você poderá entrar com o processo de restituição de tributo. Tem que lembrar o seguinte, gente, aí é necessário entender
que tem alguns tributos que eles têm, que são chamados tributos diretos e os tributos indiretos. Os tributos diretos são aqueles em que a pessoa que pagou, ela sofre o ônus da tributação. Por exemplo, o IPVA. Você é o proprietário do veículo e você arca com o pagamento do IPVA. Então, é um tributo direto, incide diretamente para você. Então, neste caso, 5 anos, até 5 anos depois que você pagou indevidamente, você poderá requerer a restituição daquele imposto. Digamos que seja uma alíquota diferente, você deveria ter pago. Se bem que o caso do IPVA já é lançamento do próprio de ofício, né? Mas por acaso, se a administração, ao invés de ter aplicado a alíquota de 3%, de 1%, de 2%, ela aplicou a alíquota de 3%, você verificou que pagou 1% a mais, você poderá entrar com o processo de restituição de tributos. Digamos que você tem um terreno em construção. Um terreno vazio, sem ser construção, a alíquota é 3%. Só que ele estando em construção por até 36 meses, o que acontece? Ao invés de você pagar os 3%, você paga somente 1%. Mas digamos que você estava lá em construção e a fazenda te cobrou 3%. Aí falou assim, opa, ao invés de 3%, tinha que ser 1%. Você entra com o processo de restituição de tributo para ter de volta essa diferença que foi paga a maior. Então, em relação aos tributos diretos, aquele tributo que recai diretamente sobre a pessoa que está pagando, que está tendo o ônus do tributo, ele vai ter que pedir, ele poderá fazer a restituição do imposto diretamente. Agora, observe bem, tem os tributos indiretos. O que significa aqueles tributos indiretos? Vamos supor, é o caso do ICMS, o caso do ISS. Aqui no Distrito Federal, como ele tem competência para instituir o imposto, tanto dos estados como do Distrito Federal, então, digamos aqui no Distrito Federal, que os tributos indiretos do Distrito Federal é o ICMS e o ISS. Porque lá na área federal tem outro tributo também indireto, que é o caso do IPI. Mas vamos supor que, no caso, você compra uma roupa, um vestuário. Quando você vai na loja e paga aquele valor daquela mercadoria, ali dentro daquele preço tem o valor do ICMS. Aí você, pessoa física que passou na loja, comprou uma mercadoria e lá dentro daquele valor que você pagou, tem lá o ICMS. Digamos que a loja, ao invés de ter cobrado de você uma alíquota de 12%, que é a alíquota do vestuário, te cobrou com uma alíquota de 17% e você pagou a mais. Pode a empresa pedir a restituição deste imposto? O que vocês acham? Então vamos analisar. Quem foi que arcou com o ônus deste pagamento? Foi a loja lá, a empresa, ou foi a pessoa física que lá desembolsou o dinheiro? Neste caso, como é um tributo indireto, quem arca com o imposto é o contribuinte de fato, é aquela pessoa que desembolsou o dinheiro. Então, neste caso, a empresa não pode pedir a restituição daquele imposto, porque não foi a empresa que suportou aquele ônus tributário. Mas como é que fica? O governo vai ficar com esse dinheiro para si? Neste caso, em se tratando de impostos indiretos, terá que ter autorização de quem suportou o imposto. Se for, claro, tudo é questão de provas. Se de repente a alíquota ali está dizendo que o fulano ali pagou mais, você tem que pedir autorização daquela pessoa que suportou o tributo para poder entrar com a restituição do tributo. Porém, digamos que você cobrou perfeitamente o valor certinho daquela pessoa que passou lá na sua loja. Só que na hora que você foi pagar o imposto lá, recolher aos cofres do Distrito Federal, você simplesmente, na hora da apuração, débito menos crédito e tal, fez um lançamento errado e ao invés de você pagar X, pagou 2X. Neste caso, aí foi um erro
do próprio contribuinte, da própria loja, da própria empresa. Aí, neste caso, ele vai ter que demonstrar, claro, gente, sempre com provas. Se ele mostrar que pagou a mais por conta de um erro lá da contabilidade, um erro causado pela própria empresa, aí ele pagou a mais indevidamente. Neste caso, como ele próprio suportou aquele ônus, ele poderá pedir a restituição daquele imposto pago indevidamente. Este é o processo de restituição de tributos. Eu tenho que observar a questão dos 5 anos, isso é muito importante, porque mesmo que você tenha pago indevidamente um tributo, mas passou dos 5 anos, infelizmente você vai ficar para os cofres públicos e infelizmente não terá mais de volta esse imposto. Os prazos para você entrar com recurso, tendo o seu processo indeferido em primeira instância, é de 30 dias para entrar com recurso de jurisdição voluntária junto ao Tribunal Administrativo de Requisitos Fiscais. Outra coisa que é muito importante frisar, que quando você faz o seu pedido lá na primeira instância, você pessoalmente poderá fazer esse pedido. Em segunda instância, ou você pode fazer pessoalmente, ou tem que constituir um advogado habilitado, tem que ter a OAB. Não adianta você pedir o seu contador para ir lá fazer um requerimento ou contestar o tributo pago indevidamente ou a adoção do regime especial que não lhe foi concedido, sendo que você preencheu os requisitos, ou a isenção que foi indeferida lá em primeira instância, mas você tem direito, você entrou com recurso lá para o tribunal, ou você pessoalmente vai lá e assina o pedido, ou você constitui um advogado habilitado, inscrito na OAB. Não pode ser procuração para qualquer pessoa, porque senão, logo em questão preliminar, já vai ser indeferido o seu pedido sem julgamento do mérito, exatamente por não ter a capacidade de representação aquele seu procurador. Então, fique esperta, preste atenção e faça direitinho para você não ter negado o seu pedido por bobagem, né? Não é bom pagar imposto. Imagina você não poder pegar o de volta só simplesmente porque não teve um procurador habilitado, que seria o advogado, ou mesmo você não ter assinado de próprio punho. Este, então, é o processo de jurisdição voluntária. Não existe uma lide entre o contribuinte e o Estado. É uma concessão que o Estado fornece ao contribuinte para facilitar a vida dele ou atender a algum objetivo social, algum interesse público. Neste caso, você, preenchido os requisitos, terá direito a este benefício. Há de observar o seguinte: o contribuinte, quando entra com o processo administrativo tributário, ele não poderá entrar concomitantemente com o processo judicial. Ele vai ter que fazer a opção. Se ele entrar com o processo judicial, automaticamente o processo administrativo será extinto, porque não pode tramitar com 2 processos, o administrativo e o judicial. Lembrando que nada impede, porém, que você entre com o processo administrativo, mas chegando lá em segunda instância, ainda assim você está irresignado com aquela decisão, você poderá então entrar com o processo judicial, porque nada está livre da apreciação do Poder Judiciário. A decisão definitiva mesmo é a judicial, entendeu? Mas observe bem, quanto àquele objeto, se de repente algum assunto você quer que continue sendo julgado administrativamente, mas quer que de repente lá no judiciário seja observada uma outra questão, o processo poderá tramitar nas duas esferas, mas claro, é objeto diferente, por isso que é possível. Agora, se o processo tratar do mesmo objeto, sabendo aqui no processo, consultando aqui, digamos, o relator pesquisa e verifica que você está tramitando, tem notícia que você está tramitando com a mesma causa, com o mesmo objeto no processo judicial, ele automaticamente vai encerrar o processo administrativo sem julgamento. Um exemplo disso, vamos supor, um caso de imunidade. Você entrou com o processo de jurisdição voluntária para reconhecer a imunidade.
porém chegou em decisão definitiva lá no TARF e que você não é imune àquele tributo. Neste caso, o que vai acontecer? Você poderá entrar na esfera judicial para poder questionar essa questão da imunidade, para se observar em definitivo lá a questão judicial. No entanto, se no processo contencioso foi feito um lançamento tributário exigindo a cobrança de um tributo seu, observe que são duas questões diferentes. Uma é a questão do reconhecimento da imunidade. Outra questão é o lançamento tributário que foi feito porque entende a administração tributária que você não é imune. Porém, mas você fala assim, nossa, mas eu sou imune. Então você vai dar continuidade lá no processo judicial, o reconhecimento da sua imunidade. Porém, na esfera administrativa, o que está sendo questionado é a questão do lançamento tributário. Aí, neste caso, o processo do lançamento tributário continuará no processo administrativo e o processo de reconhecimento da imunidade tributária continuará lá no processo judicial. Claro, você conseguindo a imunidade lá no processo judicial, você poderá rever aqueles lançamentos tributários que foram efetuados porque a administração tributária estava entendendo que você não era imune. Claro, observando o prazo decadencial, né, de constituição do crédito tributário.